No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre Abel Ferreira e a possibilidade dele se mudar para a Fiorentina. Novidades envolvendo o Flamengo, quanto o rubro-negro vai ganhar da Amazon por esse contrato pontual apenas para o jogo desse domingo. Vou falar ainda sobre Gemerson e a história de que ele pode ir para o Porto de Portugal para completar informações sobre o Sampaoli, que acabou de chegar no Olympique de Marseille e já se envolveu em polêmica, além de Manuel trocando o Cruzeiro pelo Fluminense. Tudo isso a partir de agora, não sem antes pedir para vocês deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não custa nada para vocês e ajuda pra caramba o canal do Nicola a continuar crescendo, combinado? Só para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, comentarista, e por aqui vou tentando manter vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Bora começar o vídeo falando sobre uma notícia importante desse sábado. O Manuel está rescindindo seu contrato com o Cruzeiro para assinar com o Fluminense. O contrato do Manuel com o Cruzeiro terminaria no mês de junho e ele custa R$450 mil por mês ao Cruzeiro. E o Cruzeiro calcula uma economia de R$1,5 milhão, até por isso topou na hora rescisão do contrato de forma imediata e antecipada, sem cobrança de absolutamente nada. Com isso, o Manuel deve ser apresentado ou anunciado a partir da próxima segunda-feira como novo reforço do Flu, visando o restante da temporada. Zagueiro bastante experiente, que por mais incrível que possa parecer, acabou agradando ao torcedor tricolor. O Fluminense, que também negocia com David Braz, zagueiro do Grêmio, e o David Duarte, que é zagueiro do Goiás. Só para arrematar, vale a lembrança de que o David Braz já jogou pelo Grêmio contra o Independente Del Valle nessa sexta-feira, na vitória do Del Valle por 2-1 em jogo da pré-Libertadores da América. Mudando de assunto, quero falar agora a respeito de Sampaoli, que completou um mês à frente do Olympique de Marseille. E apesar do pouquíssimo tempo, ele já conseguiu cair no gosto ou cair no desgosto de praticamente todos os atletas do Olympique de Marseille. Informação divulgada pelo jornal L'Equipe dá conta de que o Sampaoli já conseguiu irritar os jogadores por causa do método de treinos, os exercícios muito repetitivos e cansativos, extremamente exigentes, pelo comportamento à beira do campo, xingando, gritando, sendo extremamente crítico. Os jogadores não estavam muito acostumados a isso. Tem também a gestão de grupo, e tudo isso tem feito, de acordo com o jornal L'Equipe, com que a situação do Sampaoli não seja tão confortável de olho na próxima temporada. Ele havia estreado, durante esse período de um mês, ele disputou os 4 primeiros jogos com 3 vitórias e uma única derrota. O grande problema é que o objetivo do Olympique de Marseille é ficar entre os 4 primeiros do campeonato francês e até o início dessa rodada de final de semana, o time aparecia 13 pontos atrás do Lyon, que era o 4º colocado. O Olympique de Marseille era o 6º, 48 pontos conquistados, 13 atrás do Lyon. Uma enorme montanha para ser escalada daqui até o fim da temporada. Eu até queria, antes de mudar de assunto, dividir uma particularidade. Um membro do canal do Nicola, que torce para o Flamengo, me chamou para conversar, ele até repercutiu essa notícia, e ele falou, olha do que nos livramos, nós no sentido de Flamengo, até porque ele é torcedor rubro-negro. E faz todo sentido esse raciocínio, porque o Sampaoli chegaria ao Flamengo se achando a última bolacha do pacote, e encontraria um elenco super campeão que é cheio de vaidades. Tendência é que o Sampaoli não durasse nem 3 meses à frente do Flamengo, ia ser um confronto de egos, um choque de egos muito grande. Até quando será que o Sampaoli dura? Só para arrematar sobre esse assunto, na sexta-feira conversamos aqui no programa do Nicola com Lázaro Cândido, ex-vice jurídico do Atlético Mineiro, que também detonou os métodos de trabalho e o comportamento do Sampaoli. Bom, bora falar agora a respeito do Gemerson, que vive os últimos meses do contrato no Corinthians. O vínculo termina na metade do ano e na última sexta-feira o Roberto de Andrade e o Alessandro deram uma entrevista aos homens fortes do departamento de futebol do Corinthians para admitir que nesse momento o Corinthians nem discute a prorrogação dos contratos do Gemerson, do Casares e do Otero. Houve inclusive uma mudança, porque o Corinthians estava muito perto de renovar o contrato do Casares e tinha a intenção de renovar o contrato do Gemerson. Nesse momento o Corinthians abriu mão da discussão da renovação do contrato, vai esperar um pouquinho mais para frente. A sinalização que o Corinthians está dando é que não vai renovar com nenhum dos 3. Tudo em nome da economia. A permanência do trio custaria, também com impostos, mais de R$2 milhões por mês. Algo que o Corinthians não está a fim de gastar. A ideia é enxugar as contas, a ideia é gastar o mínimo possível, ainda que o ano de 2021 seja marcado por um ano sem títulos e até por briga na parte de baixo da tabela. É importante contar, só uma tosse rápida, só para não perder o costume, que o torcedores.com trouxe a informação de que o Porto de Portugal tem interesse na contratação do Gemerson.
vínculo dele com o Corinthians terminar na metade do ano, ele ficaria livre e poderia formar a dupla de zaga com o Pepe. Pepe, titular absoluto da seleção portuguesa e também bastante ídolo do torcedor do Porto. A questão financeira eu acho até que se desencadearia de maneira positiva para o Gemerson. Ele tem a facilidade de ganhar mais dinheiro em Portugal do que em qualquer clube brasileiro. O Atlético Mineiro é outro clube interessado no Gemerson, mas certamente não vai ser capaz de concorrer com os euros que o time português pode oferecer. Afinal de contas, um euro equivale a mais ou menos R$7, é uma enorme discrepância. Só para vocês entenderem um pouquinho da condição financeira atual do Gemerson. Corinthians desembolsou R$4.200.000 por um período de 8 meses de salário do Gemerson. Algo na casa de R$525, R$530.000 por mês. O restante do salário dele é completado pelo Mônaco, que não passa a ter mais contrato com o Gemerson a partir da metade do ano. Ou seja, o Gemerson fica livre para buscar qualquer clube interessado. O Atlético Mineiro e o Porto hoje parecem ser os maiores interessados, os mais dispostos a contratar o zagueiro de 28 anos de idade, muito bom zagueiro. Se for para o Atlético Mineiro, vai se tratar de um golaço dos dirigentes do Galo. Usa o espaço para comentários para dizer onde é que você acha que o Gemerson vai parar. Combinado? Bom, bora falar agora a respeito da Fiorentina de olho em Abel Ferreira. Informação que foi divulgada pelo Tuttomercato, um site específico de transferências, de transações do futebol italiano. Esse site afirma que o Abel Ferreira é o primeiro nome numa lista da Fiorentina de olho na próxima temporada. A Fiorentina tem um técnico trabalhando por lá, é o italiano Giuseppe Ianchini, 56 anos de idade, não faz uma boa temporada e, ao que tudo indica, não ficará para 2021-2022. A partir daí, a Fiorentina estaria no mercado analisando e estudando alternativas, e o nome do técnico português Abel Ferreira é o primeiro dessa lista de acordo com o Tuttomercato. Entrei em contato com uma pessoa muito próxima do Abel para saber se havia alguma sondagem, alguma coisa nesse sentido. Essa pessoa disse que até o momento não pode dar mais informações. O que chamou atenção, eu imaginava que a pessoa fosse dizer não tem nada. De qualquer maneira, a partir dessa resposta, acho que a gente precisa ficar de olho nessa história e prometo acompanhar com toda a atenção nos próximos dias. O Abel tem contrato longo com o Palmeiras, multa rescisória de 2,5 milhões de euros, que equivale a mais ou menos 17 milhões de reais. O salário dele é de 800 mil reais por mês. Não é muito difícil pagar mais do que esses 800 mil, que na nossa realidade tratam-se de um grande salário, mas diante da diferença entre o euro e o real, qualquer 200 mil euros já é muito mais. Qualquer 150 mil euros já faria com que ele ganhasse muito mais lá do que aqui. Recentemente, o Abel recusou uma proposta gigante do Al Rayyan, time do Catar. O Al Rayyan estava disposto a gastar 4,5 milhões de reais por mês para levar o Abel Ferreira. O Abel, antes das decisões de Copa do Brasil e Libertadores da América, nem quis abrir discussão com um clube do mundo árabe e nem levou essa discussão também para o Palmeiras, não pediu aumento, nada disso. Ele sempre se mostrou muito feliz com tudo que tem vivido no Brasil, cogita até a possibilidade de trazer os familiares, a esposa e as 2 filhas, mas só é importante contextualizar que anda ligeiramente chateado com a demora da diretoria do Palmeiras em relação à contratação de jogadores. O Abel entende que o Palmeiras precisa melhorar seu elenco, até porque vai se tornar um time extremamente visado em 2021, depois de todas as conquistas em 2020. A cobrança do torcedor e da imprensa também serão maiores, até por isso o Abel gostaria, por exemplo, de ter um atacante de velocidade, de ter um centroavante e de ter pelo menos mais um zagueiro depois da chegada do Danilo Barbosa, o único reforço confirmado até esse momento. Só para arrematar, antes de mudar de assunto, queria que você usasse o espaço para comentários para dizer se o Palmeiras precisa ou não de reforços. E você, palmeirense, tem medo que o Abel Ferreira vá embora? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião, combinado? Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o Flamengo. Grande novidade rubro-negra dos últimos dias se deu com um acordo com a Amazon, um acordo de contrato de publicidade pontual, apenas para um jogo. A empresa, a gigante, uma das maiores empresas do mundo, decidiu fazer um teste para entender a capacidade de geração de publicidade na camisa do Flamengo. Então, na partida desse domingo, na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, a final que reúne o campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro, a Amazon vai gastar cerca de 150 mil euros, ou mais ou menos R$1 milhão, para estampar sua marca na parte de trás da camisa.
seria o antigo patrocínio, o antigo patrocínio master era dividido em dois, no peito e nas costas em cima do número. Com o passar do tempo, a gente passou a entender o patrocínio master como apenas no peito, e as costas em cima do número se tornou uma outra propriedade. Essa propriedade na camisa do Flamengo está vaga, está livre, e o Flamengo conseguiu comercializar por mais ou menos 150 mil euros, ou mais ou menos R$1 milhão, essa cota para um único jogo. Você pode estar se perguntando se esse valor é bom ou ruim. Repassei essa pergunta por uma pessoa do mercado, uma pessoa que está muito habituada a fechar contratos de patrocínio. Ela considerou um número bastante válido e lembrou que o Santos conseguiu mais ou menos R$1 milhão por um único jogo, só que era para a final da Libertadores contra o mesmo Palmeiras e patrocínio no peito. Então é importante contextualizar a diferença. Em vez do peito nas costas, no caso do Flamengo, em vez da final da Libertadores, final da Supercopa do Brasil, é um jogo com muito menos apelo em caráter mundial. De qualquer maneira, é uma ótima aposta na avaliação dos dirigentes do Flamengo para que a Amazon possa perceber a capacidade de engajamento do torcedor rubro-negro. E os dirigentes do Fla esperam que, de fato, durante todo o fim de semana, o nome da Amazon seja bastante falado pelos torcedores rubro-negros para que a gigante, a internacional, a multinacional a Amazon queira efetuar um contrato de patrocínio mais longo, mais duradouro. Pode estar pintando aí um início de namoro para se tornar casamento num futuro não tão distante. Bom, antes de encerrar, só queria pedir o palpite de vocês pro jogo de amanhã, desse domingo 11 da manhã, entre Palmeiras e Flamengo. Uso o espaço para comentários para dizer quem será o campeão da Supercopa do Brasil. Combinado? A gente se vê no domingo cedo, a partir das 9, e no final do dia tem aquela live habitual em que vocês perguntam, eu respondo o que eu não souber, repasso para as minhas fontes, para que a gente possa encerrar o final de semana com bastante informação e entretenimento. Combinado? Vamos nos falando. Tchau, tchau!